Este é um canal não oficial. Acesse o episódio completo no comentário fixado. A pergunta do plano do milhão é, se você tivesse começado do zero hoje, sem usar seu nome, seu rosto, seu networking, mas com o seu conhecimento adquirido até hoje, que plano você traçaria para fazer pelo menos $1 milhão e até 1 ano? Eu gostaria de partir dessa pergunta e depois eu vou retornar às suas perguntas, se me permite, tá? Claro. Porque essa é a pergunta temática que traz todo mundo até aqui. Pessoas que estão ligadas a esse canal estão em busca dessa resposta, em princípio, né? Sim. A minha trajetória de vida não foi uma trajetória fácil. E eu nasci um filho de um homem que, no momento que eu nasci, era rico e aos 12 anos ele perdeu tudo. Então eu fui uma criança rica e um adolescente miserável. Quando meu pai perdeu tudo, ele perdeu fazenda, avião, uma fábrica e todos os bens que a minha mãe herdou também, porque naquele tempo era comunhão, arrastou tudo. E nós fomos morar numa casinha, num casebrezinho no fundo do quintal do meu avô, que ele tinha construído para a filha mais nova dele casar. Temporariamente, porque aquela casa era da minha tia, então nem dizer que não podia ficar lá muito tempo, não podia. E eu fui retirado de um apartamento de luxo na zona sul de Belo Horizonte para ser colocado nessa casa que ela ficava 600 metros depois do ponto de ônibus mais longe, final daquele ônibus, da última do ponto da cidade, do subúrbio. Tá? Então isso foi um choque cultural para mim muito grande. E eu tive que fazer exatamente isso, eu tive que reconstruir a minha vida do zero. Com a desvantagem, ou a vantagem, de ter conhecido o que era andar de avião com 5 anos, como se fosse assim, o avião meu pai era como se fosse assim, o Fusca do seu, sei lá, entendeu como é que é? Uhum. Então, eu tinha essa sensação de que eu tinha que retornar ao meu ponto de status habitual. Seu pai chegou até avião e tal, então era nesse nível muito rico. Para 1970, alguém tem um avião, hoje é muito, 1970 era foda, tá? Seu pai fazia o quê na época? Meu pai era industrial. Mas meu pai não estudou. Meu pai construiu no braço, sacou? Uhum. Então meu pai era um cara muito corajoso, muito empreendedor, muito brilhante, muito capaz, meio destemperado a cabeça, beleza? Tomava risco como não havia outro, né? Com isso ele deu muito certo e também perdeu tudo. Então a primeira coisa que eu aprendi, que eu jurei para mim que eu não ia fazer, era apostar all-in todas as vezes. É muito simples. Se você é um cara de sorte pra caramba, tiver 99% de chance de acertar num jogo onde a sua chance é 99% de acertar e 1% de errar, e você jogar sempre dobrando a aposta, um dia você vai perder tudo. Né? Faz sentido. Então ontem mesmo eu estava conversando com um cara, um amigo muito querido, um primo da minha mulher. Eu disse para ele, olha, você tinha muita coisa, muito jovem, perdeu tudo. Né? Então, eu lembro bem quando eu fiz fazer consultoria para a LAN, e quando a LAN fundiu com a TAM, eu fiz consultoria para eles na ocasião. E aqui no centro de treinamento da TAM, aqui em São Paulo, em frente ao refeitório, o falecido comandante Rolim colocou um epitálogo, né? E a primeira frase do epitálogo do comandante Rolim era o seguinte: o jeito mais fácil de começar a ganhar é parar de perder. Faz sentido. Então a primeira coisa que eu disse para o meu amigo ontem foi o seguinte: olha, sabe qual é a diferença? É o seguinte, todos nós temos um medo de empreender ou de fazer as coisas de uma maneira diferente. Eu digo assim, todo mundo tem tem medo, entendeu? Uhum. Então todo mundo tem medo, é isso. A coragem, muitas pessoas definem como ausência de medo. Não, deixa eu explicar. Alguém que não tem medo não é um sujeito corajoso, é um sujeito maluco, tá? O medo é uma espécie de papagaio pirata que fica no seu ombro aqui, quando você vai atravessar a rua ele fala assim, olha para a esquerda, olha para a direita, senão o carro te pega. Sim. E é bom que ele esteja lá. Tá? Então todos nós devemos naturalmente dar ouvido ao nosso medo. O problema é, ele não pode se tornar uma força que nos paralisa. Então a diferença entre um sujeito corajoso, tá, que empreende, e um sujeito comum que não empreende, não é a ausência de medo. O corajoso também está com medo. Coragem é fazer com medo. Né? Uhum. E aí nesse momento eu olhei para esse cara e esse sujeito é um sujeito jovem, um engenheiro, um cara muito bom. E ele, num determinado momento na vida, ele tinha uma loja, dessa loja ele construiu um monte de coisa, comprou um imóvel, comprou uma fazenda, de repente ele perdeu tudo. Eu falei assim, sabe o que fez você perder? Ele falou, a falta de conhecimento. Eu falei, não. Porque a falta de conhecimento é natural para qualquer pessoa que adentra a um campo novo. Né?
Até você ser perito naquele trem, já passou, velho. Tá? Então, todo empreendedor, por definição, é um incompetente. Você tá entendendo? Tem que ser. Porque se ele não for, como é que ele chega lá? Entendeu? Sim. O problema não está aí. O problema está no fato de que, na minha vida, eu fui muito ajudado pelo fato de que, em determinado momento, eu fui fazer medicina. Você quer um cirurgião empreendedor? Eu não quero. Tá? Porque se ele for empreendedor, ele vai cortar. Vamos cortar aqui e ver o que acontece? Nesse sentido, sim. Então, um cirurgião, ele não pode ser empreendedor. Tá? Ele tem que fazer by the book. Ele tem que fazer certo. E tem que fazer certo desde a primeira vez. Isso significa que a cirurgia me ensinou a ter coragem com consistência. 99% certo é 100% errado. Vou te explicar. Vou fazer a cirurgia para você. Vou fazer uma apendicectomia, vou tirar só a apêndice. Vou fazer 99% certo, lá vai só uma gazinha aí. Pode deixar uma gazinha aí dentro? Não. Então, a curva do sucesso, ela se torna extremamente difícil exatamente porque você só atinge o sucesso quando você chega muito perto de 100. Então, no início, você vai errando. Você está colado, velho. Se imaginar assim, o sucesso como sendo a quantidade, por exemplo, de dinheiro ou de tempo livre que você tem, como é que você vai medir o seu sucesso? Não importa. Na vertical aqui e na horizontal você tem o tempo, saca? Então, o gráfico é assim, você fica quase que colado no eixo do X quase todo o tempo. Porque você está acertando 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, você ainda está colado no eixo do X, você está entendendo? Você está errando 10%. 10%, se eu explicar, se você errar 10%, é aquela velha frase, um cara que gosta de você te recomenda para 2, um cara que não gosta é 10. Então, se você acertar 90, você ainda está errando 10, tem 10 caras falando mal de você, tá? O resto, talvez, um ou outro vai falar bem. Entendeu? Você ainda tá, o vento ainda está ao contrário. Este é um canal não oficial. Acesse o episódio completo no comentário fixado. Se você gostou deste corte, aproveite para se inscrever no Fortuna Cortes. Deixe também seu like, sua inscrição e curta mais um corte.